Olá, a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial aqui da Câmara tem feito audiências públicas para debater o Plano Nacional da Juventude Negra Viva. Foi criado também um grupo de trabalho interministerial para a formulação do Plano Nacional da Juventude Negra, que tem como objetivos contribuir para a redução de homicídios e de outras vulnerabilidades sociais que atingem a juventude negra, além do enfrentamento ao racismo estrutural no Brasil. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. E a senhora poderia começar nos falando aí dos principais problemas que a juventude negra tem enfrentado e como é que a gente trata dessas questões. Primeiro eu quero agradecer esse espaço para a gente fazer um debate importante relacionado à juventude negra. E junto dessa estruturação, falando justamente desse projeto, que é um projeto incrível que vai dialogar com as juventudes do Brasil e falando desta emancipação desse povo. Olhar para esse projeto e pensar nessa articulação que é interministerial, justamente pela complexidade do tema, é valorizar e fomentar que a gente tenha aí um avanço crescente, não das violências, mas sim um avanço crescente das possibilidades de inserção, tanto no mercado de trabalho, quanto também nas universidades, porque muito além disso a gente tem que falar também da evasão escolar, mas da garantia principal da vida. A violência ainda continua sendo uma crescente constante nas comunidades periféricas, onde, por grande maioria, é ocupado da população negra. Isso a gente tem que olhar dentro de um recorte social, onde se precisa ter investimento direto. Esse projeto é um projeto que dialoga com essa realidade e com a necessidade constante de fazer este investimento. E é um investimento de cunho social e também econômico, porque isso, quando a gente fala de emancipação, tem que ter essa como uma questão constante para ser pensada, porque somente assim a gente vai reduzir as violências. A desigualdade no Brasil entre a população negra e a população não negra, ela está aí, ela é latente. Tanto que a gente vê nos dados que tem uma distância gigantesca. Tanto quando se fala do investimento na educação, na saúde, na assistência, na habitação, que também é uma forma de reduzir essa violência, quanto também quando a gente pensa na violência física letal. Ainda continuam sendo os jovens negros que mais morrem. Então, pensar nessa perspectiva mais ampliada, entre os ministérios, entre essa organização mais ampla, que vai pautar com responsabilidade ações voltadas em cada território, respeitando também a especificidade desses territórios, isso é fundamental. E é esse olhar que a gente está tendo e é justamente essa a nossa questão central para poder contemplar essa juventude negra que hoje sofre com as mais diversas e múltiplas formas de violação de direito ao longo de todo o Brasil. A senhora tocou nesse ponto agora das mortes, né? Essa, inclusive, era uma das minhas últimas perguntas, mas eu já vou puxar ela agora, né? Tem dados aqui que mostram que cresceu muito a morte de pessoas negras, né? De jovens. 1980, 20 mil, 1990, 30 mil, 2017, 60 mil. O que a gente faz na prática para tentar minimizar esse quadro? Investimento. Precisa ter investimento. Todas as ações de cunho social que estão atuantes nas comunidades reduzem essa violação de direito e essas violências. Também, concomitante a isso, acho que a gente precisa falar de uma relação direta com a segurança pública. E uma das coisas que a gente tem pautado muito e vai debater isso, inclusive junto da Comissão dos Direitos Humanos e também com todas as ações que se vêm voltadas por conta desse projeto Juventude Negra Viva, é a formação de todo o aparato de segurança pública. Precisa ter uma formação específica, olhando com mais, não digo nem mais cuidado, mas mais atenção para essas questões que são centrais. As comunidades já sofrem com toda uma desestrutura. E acho que a gente precisa voltar um pouquinho, inclusive, Fernando, para poder fazer uma leitura mais objetiva do que se trata esse Juventude Negra Viva, de quando a gente fala de toda uma organização, de um sistema voltado para a população negra. A população negra foi retirada de toda uma possibilidade de avanço a partir do momento que não teve investimento. E a gente fala isso num pós-abolição que é muito recente. Muito recente. A gente fala de 135 anos atrás. Essa mesma população que ocupa os espaços mais precários, onde a gente não tem acesso à saúde, à assistência, onde a educação ainda continua sendo com um número maior de evasão do que propriamente da conclusão do básico, dos ensinos básicos. E, ao mesmo tempo, se questionam
o acesso às ações afirmativas, às cotas, que há pouco tempo foram aprovadas aqui nessa casa. Então, a gente tem aí uma discrepância relacionada àquilo que definitivamente vai mudar o caráter da construção social nesses lugares por falta de um investimento. Precisa olhar cada um, e falo da especificidade de cada território, porque mesmo em comunidades, o que a gente tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, de onde eu venho, é diferente do que a gente tem na Bahia, o que tem em São Paulo, o que tem no Rio. São especificidades, mas que sempre estão colocando a população negra à margem da garantia do acesso e da permanência, seja na escola pública ou seja na universidade. E é isso, um investimento na educação e nessas ações sociais vai gerar a médio e a longo prazo uma mudança nessa construção social, vai mudar o caráter de como a gente olha para esses espaços, porque tem aí, sim, de fato, um investimento que muda não só um indivíduo, uma família, um bairro, uma sociedade, ele muda uma base de uma pirâmide que ainda continua sendo descaracterizada e desqualificada por conta da cor da pele, e aí a gente tem que falar, sem dúvida alguma, do racismo que ele é estruturante nessa sociedade. Aí, tendo em vista que o nosso ministro da Igualdade, o nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, já traz isso há muito tempo, inclusive antes de ocupar essa cadeira. O racismo, ele estrutura as relações sociais no Brasil. E se a gente sabe disso, e se a gente já consegue fazer isso, inclusive olhando para esses indicadores, fica muito fácil para colocar ações que sejam prioritárias para essa população. Esse é praticamente um consenso, né, deputada? Que se a gente não combater esse racismo estrutural, fica difícil avançar nos outros pontos, né? Muito. A gente tem algum exemplo no mundo que pode ser um exemplo para o Brasil tentar copiar ou tentar olhar para avançar nessa questão? Eu quero te dizer que o próprio Brasil acaba sendo um bom exemplo para ele. Nós temos grandes ações que são feitas em muitos lugares, só que o que acontece? A gente tem um país que ele tem dimensões continentais, é um país muito grande, onde, de novo digo, a desigualdade ela é muito gritante. E essa desigualdade, onde tem algumas ações que são voltadas, e aí a gente pode olhar no Rio de Janeiro mesmo, a gente tem alguns projetos sociais que fazem a diferença. A gente tem algumas organizações, e não vou correr o risco aqui de falar o nome de uma ou outra, que é para não esquecer ninguém e acabar aqui ainda tendo problemas mais à frente, mas de forma muito objetiva, existem organizações, Rio, São Paulo, no próprio Rio Grande do Sul, que executam trabalhos importantes voltados à educação. Ainda que nós tenhamos um grande problema. A gente tem a Lei 10.639, que é uma lei que ainda não está implementada como deveria. Essas organizações, principalmente aquelas que têm um cunho numa perspectiva educacional, mais pedagógica, elas fomentam com que esta lei ela seja ativa e atuante dentro dessas escolas, principalmente escolas públicas, em organizações também. Isso coloca aí um caráter que é fundamental. Primeiro, a gente tem um conhecimento da história desse povo, porque um povo que não sabe a sua história definitivamente não consegue avançar. Tendo o conhecimento dessa história, começa a pautar dentro deste local, dessas organizações, ou mesmo das escolas, quais são os próximos passos. E tem tido avanços, e a gente tem visto. Então, tem modelos importantes. A própria Aniele Franco, a nossa ministra, ela já tem reconhecido isso e tem dialogado com muitas dessas organizações para pegar esses exemplos. Então, a gente não precisa buscar fora, até porque são modelos totalmente diferentes, principalmente no que tange a economia. Então, a gente tem que ter nesse horizonte, essa realidade como parte dessa construção daquilo que a gente quer fazer de um movimento de ampliação e da emancipação. E falo isso porque eu acho que é o central do nosso povo negro. Olhando para esses exemplos e tendo investimento, porque é um investimento, isso nunca foi priorizado, isso nunca esteve numa pauta central econômica. A população negra nunca foi priorizada com investimento devido, sendo que é a maior população em percentual no Brasil. Então, se é a maior população em percentual, por que a gente não tem investimento como tal? A gente precisa olhar para isso. Os exemplos têm e são muito bons. De norte a sul do país, pode ter certeza, Fernando, que a gente consegue ver organizações e principalmente coletivos que estão construindo e movimentando, tanto com exemplos que geram a própria moeda, e esses exemplos eles existem aqui no Brasil, uma moeda de troca para movimentar aquela comunidade, quanto também na perspectiva educacional, na assistência social, nas mais diversas áreas, na cultura, que é uma cultura viva.
Em cada um desses espaços tem um referencial da cultura viva. E isso que a gente tem que valorizar e investir. É um investimento que vai mudar. Exemplos nós temos. O que a gente precisa é de investimento e prioridade. A partir do momento que isso tiver, pode ter certeza que nós vamos reduzir esses indicadores de violência, pode ter certeza que a gente não vai mais ter que dialogar com a Anistia Internacional falando que a cada 23 minutos a gente tem um jovem negro morto de forma violenta e que isso não só é contabilizado, mas não gera um impacto que deveria gerar na sociedade. Então, esse aspecto estrutural, isso vai modificar a partir do momento que a gente for priorizado como deve. Eu não tenho dúvida alguma que tem mudado, e já me encaminho para finalizar, me deu a abertura, eu vou falando. Eu ia até dizer para a senhora aqui que a produção já me informou que o tempo já está quase indo, e eu teria várias perguntas aqui, mas como o tempo é curto, eu vou deixar mais 2 minutos e aí a senhora aborda os temas que a senhora achar mais importantes para fazer as considerações finais e fechar. Não, e acho assim, aqui, e vou finalizar mesmo por aqui, Fernando, porque a gente vê que o investimento ele é fundamental para a estruturação de política. Não há política pública que consiga se sustentar sem o recurso. Nós temos aí uma juventude negra muito potente, muito diversa e que precisa ser olhada como tal. Quando a gente tiver essa possibilidade de investir nessa população, pode ter certeza que o nosso país ele vai mudar esse caráter, porque é a maior população, de fato é isso, o último censo já demonstra, mas ao mesmo tempo nunca foi olhada como tal. Eu acho que o movimento da chegada da população negra nesses espaços de ocupação onde tem uma definição maior, onde a gente consegue com a nossa caneta priorizar, isso está também transformando toda a sociedade brasileira. A gente tem um maior número de deputados e deputadas negras comprometidos com essa mudança estrutural aqui nessa casa. Isso também vai mudar o caráter da construção nos próximos anos, nos próximos movimentos, porque é isso que a gente precisa. Exemplos, de novo eu te digo, a gente já tem e tem muitos. A gente tem coletivos, tem grupos, tem alternativas de mudança. Nós temos uma grande gama de organizações e a nossa cultura, ela preenche parte desses espaços. O que a gente precisa é priorizar. E falo da cultura, saudando a nossa ministra Margarete Menezes, assim como falo da Aniele Franco, assim como falo do Silvio Almeida, assim como falo de todas as minhas colegas e colegas negros deputados nessa casa. O nosso comprometimento é com o avanço da estrutura social deste povo, com o investimento, com a priorização e principalmente com a dignidade que esse povo merece, com respeito, porque foram eles que olharam para a gente como possibilidade de avanço e confiaram para que a gente estivesse aqui. Esse projeto Juventude Negra Viva fala do futuro, fala do desenvolvimento, fala de toda uma estruturação de políticas voltadas para essas comunidades mais carentes, mais pobres, onde a gente, enquanto debate aqui um grande hall de projetos econômicos para o país, lá as mães solos negras estão com seus filhos embaixo do braço, correndo para botar a comida no prato. Nós temos essa responsabilidade de fazer essa interlocução e fazer um debate onde este recurso chegue aqui, nessa ponta. E assim a gente vai reduzir a desigualdade e essa juventude negra vai estar viva, atuante, ativa e tendo possibilidade de avançar. E essa sociedade toda, o Brasil é quem ganha. A gente sabe disso e por isso que se compromete e luta juntos. Obrigado, deputada. Parabéns pelo projeto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta comigo. Chame sempre. Obrigado. Eu conversei com a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, sobre o Plano Nacional da Juventude Negra Viva. Se você quiser assistir novamente a este ou a outros dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara e nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.